pessoal, tudo bom? Estamos em mais um programa Fisioterapia, Prevenção e Reabilitação. Eu sou a Débora Francischini, fisioterapeuta. Hoje nós vamos falar sobre fisioterapia e dor. E tem uma convidada, a Jéssica Mello. Tudo bom, Jéssica? Seja bem-vinda. Obrigada. Então, fala da tua formação para nós, da tua experiência profissional primeiro. Sim, então, eu sou formada há 10 anos pela Universidade de Caxias do Sul. Eu sou pós-graduada em fisioterapia manipulativa. Nesse meio período de 10 anos, então, fiz diversos cursos de formação na área de idosos, na área da traumato, né? Atendo mais essa parte de traumatologia e pilates, né? Então vamos falar um pouquinho da dor, né? Uhum. O que faz a pessoa procurar, né, ajuda? Ou se procuram, né? Como é que é, né, de repente, na tua experiência, como é que os pacientes chegam até, né, o teu consultório? Então, a maioria dos pacientes já chegam com um processo de dor já bem avançado, né? Normalmente é por indicação médica, né, mas também tem a possibilidade dos pacientes virem, né, também por vontade própria, não tem tanta necessidade de passar pelos médicos. Normalmente, né, então já é uma dor de anos, já se torna uma dor crônica, né, a dor, quando ela se instala já é um sinal de que alguma coisa não tá legal no corpo. Então, o ideal seria, quando a gente tiver uma dor, independente da intensidade, seria já procurar ajuda, procurar um auxílio, né, pra tentar resolver o quanto antes. Não deixar a dor já virar uma dor crônica, né, que a dor crônica já é um pouquinho mais complicado da gente tratar. A gente vê que as pessoas às vezes conversam com vizinhos, né, ou amigas que estão fazendo fisioterapia, ou, né, o médico deu alguma medicação ou alguma orientação e acabam fazendo junto. Então a gente tem que, né, dizer para procurar um profissional específico justamente para que não, porque nem o que faz bem para um não faz bem para o outro, né? Isso. O organismo é diferente, a pessoa tem um contexto diferente, né, de dor. Muitas vezes as dores, né, tem vários fatores que podem desencadear, né, começar, tempo, né, devido à atividade também da pessoa no dia a dia, né? A dor, ela é muito subjetiva, né, então a tua sensibilidade da dor é diferente da minha, é diferente da outra pessoa, né, cada um tem um nível de sensibilidade diferente à dor. A dor, ela interfere muito em tudo que a gente faz no dia a dia, né, então o nosso trabalho, as nossas atividades em casa, né, as atividades de final de semana, trabalhos que exigem uma postura muito repetitiva também causam umas dores que incomodam bastante, né, e a dor, ela, normalmente quando ela se instala é porque realmente não tem nada, alguma coisa não tá legal no corpo, né. Com certeza, né? A pessoa tem que procurar antes de começar a dor, né? Isso, o ideal seria a prevenção. Com Isso certeza. É interessante da gente abordar também, né? A parte preventiva, né? O que seria interessante, assim, do pessoal dar umas dicas aí para eles prevenir antes de remediar, né? O ideal seria, né? Todas as pessoas praticarem uma atividade física, seja academia, seja pilates, fazer uma caminhada, né? Normalmente, quando se tem dor, as pessoas têm uma resistência em movimentar, né? E o movimento, ele é benéfico, o nosso corpo foi feito para ter movimento e a gente precisa movimentar. Fazer atividade física, né? Normalmente, quando se consulta no médico, é medicação, tratamento, né? E não necessariamente a medicação é o ideal, né? Procurar uma fisioterapia, procurar alguma outra alternativa, né? E na fisioterapia em si tem um campo enorme, né, de atividades que podem ser feitas tanto para prevenção quanto para a dor, né, para prevenção e reabilitação. Então não tem como não procurar, né? A fisioterapia, ela pode, né, avaliar, né, e dar um diagnóstico para saber o que está acontecendo e aí tratar também, né? Ou prevenir, que seria mais interessante ainda, o pessoal chegar antes da dor, né? De repente algum desconforto e aí a gente conseguir fazer a prevenção e evitar que venha a se agravar, né? Venha a ser uma dor crônica aqui, né? Então, vamos ver assim, e em relação à sensibilidade que tu falaste, né, que o pessoal, claro, tem diferentes sensibilidades, nem todo mundo sente a mesma intensidade da dor, ou também no seu dia a dia é diferente, né, então como é que a gente consegue avaliar isso, né, que
Então, explicar para o pessoal isso, né? Sim. Então, normalmente quando o paciente ele chega, né, eu faço toda a avaliação dele, pergunto bastante também como é que funciona o dia a dia dele, né, porque o dia a dia interfere bastante. Eu tenho bastante casos de paciente que vem com um processo de dor e grande maioria das dores elas têm interferência pelo emocional, né, estresse, ansiedade. A gente tem vivido um cotidiano muito atribulado de muitas coisas, sem muito tempo para nada, principalmente para fazer atividade física. Então, normalmente, esses fatores também interferem. Então, a gente avalia, né, o dia a dia da pessoa. Eu uso bastante também uma escala analógica de dor, que fica mais fácil pra gente, né, visualizar, né, a quantidade de dor, né, numerar a dor que cada paciente tem. Mas ela é muito subjetiva, né? Às vezes, uma pessoa vai ter um grau leve, outras pessoas vai ter um grau mais alto. Da interpretação dessa dor, tem pessoas que interpretam como 10 uma dor que daqui a pouco para outras pode ser menos, né? Ou até pra gente mesmo identificar, mas só pra ter uma base mesmo, né? Sim, com certeza. E técnicas para analgesia? O que tu tá utilizando? Sim, né, as novidades? Na fisioterapia, então, eu sou formada em manipulativa, né, fisioterapia manipulativa, então eu uso a parte de osteopatia, quiropraxia, né, fazer alguns ajustes, algumas liberações miofaciais também. Eu gosto de passar bastante orientações para fazer em casa, né, porque a postura do dia a dia, a postura de dormir interfere bastante, né, então eu passo algumas orientações também, colocar o travesseirinho entre os joelhos para quem tem dor na lombar, né, uso ventosas, que as ventosas ajudam bastante, e a parte de eletroterapia, né, que é alguns aparelhos que a gente utiliza na físio, o TENS, todo mundo conhece como choquinho, o ultrassom, que ele ajuda a diminuir bastante a inflamação, né, diminuir também a dor. Eu gosto bastante de utilizar também, quando o paciente chega, começar com a fisioterapia, dependendo do nível da dor, e já automaticamente depois a gente vai para o Pilates, para trabalhar o reforço muscular. Porque as dores, elas acabam se instalando porque no dia a dia a gente não tem força muscular para manter o que a gente está fazendo. Então, às vezes tem pacientes mulheres, principalmente, mas eu não faço nada, só sou dona de casa, fico o dia inteiro caminhando, limpando. Mas o que a gente está fazendo, na verdade, é uma sobrecarga, né? A gente não está fazendo apenas as nossas atividades no dia a dia. Quem trabalha em escritório, que fica muito tempo movimentando, né, o mesmo movimento no computador, no mouse. Eu tenho bastante pessoal do escritório, costureiras na nossa região, né, que tem bastante. Sim, tem bastante. Que é muito movimento repetitivo, né? Então a gente não tem força muscular para manter a atividade que a gente está fazendo no dia a dia. Então a gente trabalha o reforço, né, para evitar que essas dores venham a se instalar. A forma melhor é a prevenção, né? A gente já ter uma vida ativa com bastante reforço muscular, bastante atividade, para evitar que a gente venha a ter lesões, né? Esses movimentos repetitivos no trabalho, a pessoa acaba não fazendo a respiração. Ou até em casa, né? A gente tá fazendo uma coisa e outra, pode estar caminhando, fazendo algum movimento, mas não faz a respiração certa, né? Não relaxa, a gente tá fazendo no estresse e isso não conta como atividade física. É que nem o pessoal que diz, eu caminho um monte para chegar até o ponto do ônibus ou para ir pro trabalho, mas aí é aquela ansiedade, aquele estresse e isso não vai relaxar, vai só né, aumentar mais o estresse. Então a gente pensa atividade física como uma atividade feita assim, que tu respira, que tu, né, te dedique àquela atividade sem pensar, sem ansiedade, sem pensar em mais nada, só no teu momento. Sim, né? Tanto que no Pilates a gente trabalha bastante isso, né? A consciência do corpo durante o exercício, a respiração. A gente faz um exercício concentrado no que tá fazendo. Às vezes até os pacientes brincam, mas parece que eu tô todo torto quando a gente corrige a postura, né? Mas pelo contrário, né? O cérebro acostuma com a postura errada. E as posturas erradas também causam dor, então a gente precisa fazer uma correção. Verdade, né? É uma postura, né? E o Pilates é ótimo nisso também, além da prevenção, né? Melhorar a postura, porque a postura é o que realmente leva também a muitas lesões. Sim. Né? O pessoal acaba adaptando a dor a uma postura errada, tanto para sentar, para caminhar, e isso vai acostumando e vai sobrecarregando articulações. Então, seria interessante mesmo o Pilates, né? E fala um pouquinho do Pilates para nós, quais os exercícios melhores, assim, para a parte tanto da coluna, que é o que mais o pessoal, né, tem dores.
Então, no Pilates a gente vai trabalhar de tudo um pouco, né? A gente vai trabalhar reforço muscular, alongamento, melhorar a postura, trabalha a respiração. Então, pra gente trabalhar essa consciência, a gente trabalha vários músculos ao mesmo tempo, né? A gente não consegue isolar alguns músculos durante o exercício. Mas para quem, por exemplo, tem problema na coluna, o ideal é a gente trabalhar o core, né? Que é o abdômen, glúteos, os músculos da coluna. Então, todos esses músculos eles têm que estar ativos, né? Durante os exercícios. E aí a gente vai cada vez exigindo um pouquinho mais do corpo, né? Tem a parte de solo, que é só alguns acessórios que a gente utiliza nos exercícios. E a gente também usa a parte de aparelhos, né? Que daí são 4 aparelhos que a gente utiliza molas para trabalhar reforço muscular, trabalhar alongamento e tudo mais. Mais a fundo, né? O pessoal às vezes se apavora com molas, mas Sim. não, depende da intensidade Isso. também, não é uma coisa que a pessoa vai sair fazendo Com uma certeza. força enorme, né? E o solo também precisa muito da parte proprioceptiva, da parte da respiração, de controlar o movimento, né? Então, o uso do core é justamente proteger articulações, né? Então, a gente usa a musculatura para não deixar que, de repente, vai fazer um movimento de braço, de perna, cuidar para que não movimente aquela região da coluna, porque o core ali, abdômen, protege muito a coluna, né? Toda a estrutura da coluna, então qualquer exercício que faz não vai afetar a coluna, né? Vai proteger e o movimento vai fluir tranquilo, né? Vai ter uma fluência boa. Então, tu tem mais alguma coisa assim sobre dor, uma dica para o pessoal, para alongamentos, de repente, para fazer em casa, que possam estar, né, prevenindo qualquer outro problema aí de dor? Sim. Em casa, então, o que a gente pode fazer? Alguns alongamentos, né? Os alongamentos de pescoço, de puxar na lateral, né? Para quem tem dor na cervical, para frente, né? São alguns alongamentos que ajudam bastante. De pé, aquele alongamento de levar as mãos em direção aos pés também ajuda bastante pra gente alongar a parte posterior das coxas, né? Sobre o objetivo da fisioterapia, então, assim, pra dor, o que tu... qual é a prioridade, né, da fisioterapia em relação à dor? Então, a gente avalia, né, e a partir de avaliação a gente vai ver exatamente quais vão ser as técnicas que a gente vai usar. Mas normalmente na dor, o objetivo principal é tentar diminuir a dor. A gente vai ver, né, se essa dor diminuiu a amplitude de movimento, né, a gente vai ver o que ela tá afetando, que não necessariamente aonde a gente tem dor é onde tá o problema, né, às vezes pode ser uma dor irradiada, pode ser uma dor que esteja vindo de outra região. Então, o objetivo principal é aliviar essa dor, né, melhorar a qualidade do movimento e fazer com que o paciente ele volte a ter a vida normal dele, volte a fazer suas atividades normais, porque o que acontece? A dor, ela tende a bloquear o movimento, né, é uma forma do corpo tentar proteger ele mesmo, só que ele tá se burlando, né, tá se sabotando, porque às vezes o músculo começa a ficar cada vez mais enrijecido, a gente começa a fazer um movimento de uma forma que não é adequada, então a gente faz com que o corpo volte a ter movimento como era antes, né, da forma certinha, com a força muscular adequada, né, mas o objetivo principal para quem tem dor inicialmente é tentar aliviar esse processo de dor, descobrir o que está causando essa dor e focar nessa parte. E aí, então, a analgesia é só mesmo pro início, né? Porque Isso, tem muita gente que acaba acostumando e querendo ficar nessa analgesia todo dia, e aí mesmo não tendo dor, acaba, vamos fazer para não evitar, pensando que previne. Mas não, a analgesia é só quando tem a dor e justamente para preparar para o movimento, para o exercício, né? E o Pilates, assim, até quanto de dor que o paciente pode ter, ou assim, para fazer, se pode, não pode, com dor, de repente tá com uma dor na lombar ali, que não é uma dor tão forte, que tem exercícios que até aliviam, né? Então, a gente consegue. Sim, independente da dor que o paciente chega, né, se não for um grau de dor muito alto, que a gente tem que intervir só com analgesia, né, o Pilates ele é muito bom, né? A gente vai trabalhar os alongamentos, alguns exercícios bem específicos, né? Como a dor é muito subjetiva, então o que eu percebo que alguns pacientes respondem melhor a alguns exercícios, outros respondem melhor a outros, como cada um é muito individual, né? Então um exercício que para um faz bem, daqui a pouco para o outro não faz tão bem, mas tem exercícios bem específicos, né? Conforme o paciente chega com a dor na lombar, né? A gente começa a fazer algumas perguntas, né? Para ver desde quando tá sentindo essa dor, que movimentos que percebe que essa dor piora, pra gente ver o que a gente pode fazer de exercício mais específico para ir aliviando essa dor. E tem faixa etária?
para fazer pilates, porque eu vejo que tem muita gente que ainda tem aquele receio, não, pilates é só para quem é super, hiper malhado, que consegue fazer aqueles exercícios, né? Sim. Mas não, né? Não. Então, vamos esclarecer o pessoal aí. Isso, o Pilates não tem faixa etária, né? Até porque o Pilates a gente vai evoluindo aos poucos, né? Inicialmente são exercícios mais básicos, né? A gente tem do básico até o avançado. Então, conforme vai ganhando mais controle, mais coordenação, mais força muscular, a gente tende a ir evoluindo e colocando exercícios mais difíceis, exercícios mais pesados. Mas não tem faixa etária, né? Qualquer pessoa, né, pode fazer Pilates. Bastante paciente fica com receio, quem tem artrodese na coluna, que é quando fixa a coluna, que faz a cirurgia de fixação, pode fazer Pilates normal, né? Vai ter algumas limitações, com certeza, né? Mas o Pilates é muito adaptativo, né? Então a gente consegue adaptar os exercícios. Tem inúmeros exercícios, né? Para fazer com Pilates, então tem muitos, é criatividade. Então é só modificar que não tem problema. Ou quem tem alguma dorzinha, que tem às vezes hérnia de disco, pensar, não posso fazer. Mas justamente tem exercícios que ajudam a reforçar a musculatura, né, do abdômen, né, paravertebrais, que vão melhorar, né, a postura e aí vai reduzir bastante, né, as protusões, né, claro, se for num caso muito agudo, claro que a pessoa não vai conseguir fazer, Sim. Mas com analgesia, tratando, depois conseguindo fazer tranquilo, né. Isso. É que as pessoas quando têm dor, elas pensam, eu não posso fazer nenhuma atividade com dor, né, não, eu tô com dor hoje, eu não posso. Então, às vezes, é uma fuga, né, do pessoal. Então, a gente vai esclarecer bem que isso não pode acontecer, justamente até para prevenção. A pessoa tem uma dor na lombar, aí começa a não querer fazer exercício, daqui a pouco essa dor vai se estendendo, pega ciático, né, começa uma protusão discal, daqui a pouco uma cervicalgia e isso vai agravando. O que acontece quando se tem dor é isso mesmo, né? O corpo, ele tende a bloquear o movimento e aí a pessoa acaba querendo não movimentar, porque vai movimentar um pouquinho, vai doer um pouco mais, né? Mas se não movimentar, o processo piora, né? Porque o músculo fica cada vez mais rígido, né? Cada vez atrofia mais e então tem que movimentar, mesmo que tenha dor. E uma dica agora pro pessoal que tá na praia, que tá, de repente, andando muito de chinelo, que começam as dores na coluna, nas pernas, nos joelhos, nos tornozelos, ou andam muito na areia de pé descalço, que aí começam a ter muita dor. Então, assim, o exercício, ele é bom, mas às vezes o excesso também não é muito bom. Então, vamos esclarecer bem isso. Com certeza. Na praia, então, o pessoal tem muito costume de caminhar na areia, né? Caminhar na areia, para quem tem dor de joelho, quadril e lombar, tornozelo, é péssimo. Caminhar de pé descalço, caminhar de chinelo. Porque caminhar de pé descalço de chinelo não absorve o movimento, não absorve o movimento do impacto do pé no chão. Então, quem vai absorver esse impacto vai ser as nossas articulações, que elas são mais fortes que os nossos músculos, né? Como elas são maiores. Então, o ideal seria, né? Caminhando na praia, usar um tênis com amortecimento adequado. Eu passo as orientações para os meus pacientes também quando eles vão antes de ir à praia. Aí eles me perguntam, mas como é que eu vou andar na praia de tênis? Eu digo, então, né? Quer ficar de pé descalço na areia um pouquinho, fica. Mas se for praticar a caminhada, né? Tem que ser de tênis, né? Com amortecimento adequado para evitar, né, esse impacto na coluna e se, por exemplo, já tiver algum processo na coluna, no quadril, joelho, tornozelo, enfim, não piorar, né? Com certeza, principalmente a artrodese, né? Se o pessoal tem uma artrodese e caminhar na areia, ali uns 15, 20 minutos vai sentir muita dor, né? Com certeza. Vai gravar bastante, vai refletir tudo onde é mais frágil, né? Então... que mais que a gente pode falar? Que o pessoal que tá na praia aí, que não tá fazendo exercício, começar a fazer uma atividade, porque de repente também é na praia, o pessoal para a academia, a musculatura fica mais fraca, aí começa a fazer muita caminhada achando que tá fazendo uma atividade e acaba lesionando mais, dando mais dor. Então vamos cuidar muito, pessoal. Procure uma academia na praia ou de repente faça uma atividade. Hoje em dia tem muitas praças que tem esses aparelhos, mas com todo o cuidado, mas dá para fazer de repente algumas repetições, ou que quem já estava fazendo pode continuar fazendo. Sempre é bom. Então assim, não parem mesmo na praia, né, que a vida muda muito, né? Nas férias o pessoal relaxa muito, então o ideal é cuidar.
Certo? Muito Certinho, obrigada, Jéssica. Foi muito bom. Agora o pessoal que tá na praia vai fazer direitinho o que a gente pediu, né? E o pessoal que vai pra praia também já sabe agora o que fazer. Então tá, pessoal. Muito obrigada. Até o próximo programa.